Maravilha. Eu vou apresentá-lo. Bem, essa é uma disciplina pós-graduação Ciência da Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. É uma disciplina do mestrado, doutorado e pós-doutorado. A disciplina de bioética, é uma disciplina obrigatória daquela pós-graduação, mas também é aberto para médicos e profissionais de saúde de Goiás que desejam participar. Nós estamos aí com 400 inscritos nesse curso e hoje recebendo aqui, de maneira especial, o professor Giancarlo Cavalcante. O Giancarlo é médico, cirurgião torácico, conselheiro federal do CFM, Conselho Federal de Medicina, é uma posição importante da diretoria, terceiro vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, ex-presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, ex-presidente da Confederação Médica Ibero-Latino-Americana, CONFMEL, e hoje vai nos falar de um tema interessante da bioética, que é a flexibilidade da ética. É possível? Ou seria possível? Né? Tema interessante, realmente, que chama atenção no nosso dia a dia de aplicação da ética à vida. Giancarlo, seja bem-vindo, a casa é sua, fique à vontade. Muito obrigado, Valdemar. Eu só queria saber, assim, o público aí são todos médicos ou tem o pessoal da área de ciências da saúde? Quem são as pessoas? Doutor Giancarlo, aqui quem fala com o senhor é o Maurício. Aqui nós temos o pessoal da ciência da saúde. Temos nutricionistas, temos advogados, temos muitos médicos. Então é um público bem grande e variado. Inclusive temos pessoas de Goiás, do Brasil todo e às vezes alguns internacionais também. Oh, que coisa boa. E depois da aula normalmente se abre para perguntas? Como é que funciona? Os alunos podem deixar perguntas no chat, eu leio, ou no final da aula, eles podem abrir o microfone e a gente participar de uma discussão saudável aqui sem problemas. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Fiquem à vontade. Ok, deixa eu tentar compartilhar aqui a minha tela. Vou abrir aqui. Está logo o compartilhamento. Isso. A gente... Pode ir. Fique à vontade, professor. Aqui estamos vendo. Certo. Eu tenho que colocar em tela cheia. Isso. Um minutinho. Colocá-lo em tela cheia aqui. Ótimo. Está em tela cheia já, professor. Perfeito. Bem, pessoal, boa noite a todos. Tá todo mundo com a câmera fechada, mas eu vou falar aqui para vocês, como se estivesse olhando nos olhos. Eu sou professor universitário e também professor convidado de alguns cursos. E a gente vai falar hoje de um tema muito interessante, que são as fronteiras da bioética, ou como é o nome dessa aula, será que a ética ela pode ser flexibilizada ou não? Então, a gente vai ter aqui alguns dilemas bioéticos, alguns dilemas éticos, e quem quiser interromper a minha aula para fazer alguma pergunta, para não perder o fio do pensamento, por favor, pode fazer por voz, porque eu não consigo ver aqui todos que levantam a mão aqui no aplicativo, mas pode interromper por voz. Então, essa o que o Valdemar falou, é a disciplina de bioética do curso de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Goiás. Então, a gente vai fazer uma discreta viagem pelo tempo até chegar ao nosso tempo, e aí a gente vai discutindo, vai ilustrar
o conhecimento com alguns casos reais para que a gente possa fixar o aprendizado. Eu estou aqui, estou de gravata, porque eu ainda estou no CFM. Agora acabamos de fazer uma reunião de diretoria e vim direto aqui para conversar com vocês. Eu também fiz mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, fiz na Universidade de Brasília, o mestrado, e depois fiz o doutorado em Ciências da Saúde na UFRN. Então, eu também venho desse programa de Ciências da Saúde. Doutor, aqui deu que o senhor pausou o compartilhamento. Foi? Foi. E agora? Mudou a tela ou não? Não, ele tá como pausado. Porque tinha, então deixa eu lá, porque tinha uma música, Ah, tá. deixa eu tocar aqui, Aí, agora sim. agora sim, pois não. Então, algumas vezes eu vou falar de uma maneira mais simples, mais básica, com o intuito apenas de ser mais didático. Então, se eu falar obviedade ou falar uma coisa extremamente básica, o intuito é simplesmente ser didático. Então, é muito comum as pessoas fazerem ou perguntarem qual a diferença entre a ética e a moral. A ética é um corpo de deveres que que nos é imposto. E não é uma coisa que nos cabe aceitar ou não. Então, um advogado, por exemplo, ele não pode se dar o direito de não cumprir o Código de Ética Médica desculpe, o Código de Ética da Advocacia. Assim como o médico, o nutricionista, não pode, de livre vontade, não obedecer o Código de Ética Médica do médico, da nutrição. Ela é imposta. A gente não tem a opção de não seguir o Código de Ética. Já a moral é diferente. A moral são os nossos próprios princípios. São que é aquilo que os nossos pais, eles nos ensinaram em casa. Então, uma coisa pode ser completamente moral para mim e pode ser imoral para as senhoras ou para os senhores. A coisa é diferente da ética. O que deve ser ético para mim deve ser ético para você. Então, essa diferença é muito importante, porque a moral ela vai depender do ambiente da pessoa mora, da família da pessoa, do grau de religiosidade da pessoa. Então, ela é individual, enquanto a ética não. Ela é uma imposição. A gente se impõe, e aqui a gente está falando para profissionais da saúde, então, Código de Ética Médica, o Código de Ética do Profissional da Saúde, a gente precisa, sim, cumpri-lo, né? E quem quiser se aprofundar sobre isso, tem um livro muito interessante que fala perdão, sobre a geografia moral. Então, esse livro, ele fala como a moral, e não apenas a moral, a ética, ele pode mudar, ela pode alterar de acordo com a região, de acordo com o país, de acordo com o continente. É muito interessante isso aí, a gente compreender isso aí, porque isso vai contextualizar a nossa apresentação de hoje. Isso não é uma coisa nova, né? Não é uma coisa nova. Aristóteles, tem no seu livro mais famoso, Ética Nicômaco, que é filho de Aristóteles, ele fala mais ou menos o que eu estou falando aqui com os senhores. Ele fala sobre a ética, a legalidade e a prudência, que alguns contemporâneos classificam, apesar de isso aí não ser uma unanimidade, como sendo a moral. Mas aqui, para a nossa aula, vamos considerar essas três vertentes. Então, Aristóteles já falava que uma coisa pode ser ética e legal,
Uma coisa pode ser legal e não ser ética, né? Uma coisa pode ser moral, mas não ser legal nem ser ética. Então, são três conceitos que se entrelaçam, porém, tem também a sua individualidade. Isso a gente pode ver, inclusive, no direito. A gente tem muitas situações em que uma coisa pode ser ética, mas é ilegal e vice-versa. Então, esses três conceitos, e a gente aqui, para efeitos dessa aula, vamos ter o prudential como se fosse a questão da moral. E uma coisa que ilustra bem tudo isso é o evento em que levam uma mulher que foi flagrada em, em adultério para Jesus, e a lei daquela época, a lei judaica daquela época, mandava que essa mulher fosse apedrejada porque era assim é a lei, né? Então, a levaram para Jesus e para perguntando se deveriam cumprir a lei, deveriam realmente apedrejá-la. E narra o texto bíblico de Jesus escrevendo com o dedo no chão. Ele fez ele pronunciou aquela famosa frase, né? Ele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí as pessoas foram se dispersando. E aí Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão seus acusadores? E não havia nenhum acusador. Então, neste, neste evento bíblico aqui, a gente vê que supostamente Jesus contrariou a legalidade de um ordenamento existente naquela época, em prol de uma moralidade avançada, né? A moral de Jesus era uma moral superior do ponto de vista cristão, uma moral superior é, para aquele momento da história da humanidade. Então, aqui, a moral se sobrepôs à legalidade, sobrepôs à legalidade. Como também teve outras passagens, outros eventos bíblicos, em que, por exemplo, quando foram tentar colocar Jesus num crime, em situação de estar cometendo um crime tributário, vamos falar assim, quando levaram uma moeda e levaram uma moeda não, perguntaram a Jesus se deveriam pagar os impostos a César, porque você sonegar, você deixar de pagar imposto naquela época já era crime. Tinha punição do Estado romano que ocupava aquela parte do mundo. E Jesus pediu para ver uma moeda e viu a esfinge que estava na moeda e perguntou de quem era aquela esfinge, de César, a esfinge de César. Então, dai a César o que é de César. E a história da humanidade está repleta de situações onde nós temos um conflito, aparente ou não, entre a ética e a moralidade, ou a moralidade e a legalidade. Temos muito disso na história da humanidade. E aí a gente continua nossa viagem no tempo e a gente chega a Kant. Kant, é, no seu postulado mais famoso, imperativo categórico, ele dizia, e mais uma vez aqui eu chamo a atenção para os senhores, que eu estou fazendo aqui uma análise básica com o intuito de ser mais didático e não aprofundar tanto nas questões de filosofia. Mas no imperativo categórico de Kant, ele dizia que não se deve mentir em nenhuma hipótese. Então, sempre falar a verdade, sempre buscar a verdade. Agora, imagine uma seguinte situação: você está na porta da sua casa e o seu irmão está dentro da casa e alguém chega com a arma em punho, querendo matar o seu irmão, querendo matar o seu ente querido, e pergunta a você se ele está dentro da casa. Pelo imperativo categórico, você não poderia dizer que ele não estava dentro de casa, porque ele iria ser morto, ele iria ser assassinado.
Então, você não poderia mentir e as consequências você teria que assumir, porque a verdade, ela traz consequências. Então, a consequência de você falar a verdade, nesse exemplo meramente ilustrativo que eu estou falando, você não poderia, em nenhuma hipótese, mentir, e você iria falar a verdade e ia ter como consequência a morte do irmão que estava escondido, que estava dentro de casa. Esse, numa síntese bem básica, era o imperativo categórico, é contextualizado aqui para a nossa aula. Depois, Max Weber, ele flexibilizou, ele escreveu que as normas morais poderiam sim ser flexibilizadas, né? E que também as referências éticas, elas precisavam estar coadunadas com a realidade da vida cotidiana das pessoas e da sociedade. E essa rigidez na ética e na moral não era uma coisa salutar, não era uma coisa salutar, e que isso teria sim que ser contextualizado, teria sim que ser levado em conta. Numa posição aparentemente contrária ao imperativo categórico de Kant. E, a partir daí, muitas coisas passaram a ser flexibilizadas para se coadunar com, com o contexto. Alguém de vocês aqui, esse grupo de mais de 60 pessoas, é possível que alguém entre vocês já tenham trabalhado com saúde indígena, principalmente na Amazônia. Então, vamos pegar aqui como exemplo a ética médica no contexto da saúde indígena. Quando se trabalha numa aldeia, numa área indígena, o segredo profissional, ele não existe, porque o médico que atende um paciente indígena, o paciente está sempre acompanhado de uma ou mais pessoas. Ele nunca está sozinho. Então, não há como você impor o segredo, o sigilo médico, ah, porque não vai ter como, não vai ter como. Ele não vai, ele sempre está acompanhado e o chefe, o cacique, normalmente compartilha os problemas de saúde dos seus comandados na comunidade. Então, o segredo profissional, sigilo médico, ele não existe nas comunidades indígenas, seja ela aldeada, como a gente chama, seja uma comunidade que já vive nas cidades, especialmente nas periferias da cidade. E isso acontece em vários setores da assistência à saúde. Aqui, por exemplo, o Ministério Público Federal ele pediu a indenização para uma índia proibida de ser tratada por pajé em hospital de Manaus. O pajé queria aplicar o seu tratamento no indígena, concomitante, paralelamente ao tratamento convencional, e foi impedido de tratar o indígena. E eu já tive a oportunidade, muitas vezes, de ver essa assistência em aldeia, na Amazônia, especialmente no Acre, mas também em Roraima. E, normalmente, o índio, mesmo ele estando no hospital, ele tem também um suporte terapêutico por parte do seu pajé. Isso meio que faz parte do tratamento, né? Nessas capitais, nos estados onde tem muito índio, em regiões remotas, eles têm as famosas CASAI, Casa de Assistência à Saúde Indígena, chama-se CASAI. E nessas instituições também tem sempre a presença de um pajé ali que faz um tratamento complementar, um tratamento paralelo ao tratamento médico convencional. Em Manaus,
teve o primeiro centro de medicina indígena da Amazônia. Então, os indígenas, principalmente ali da região do Alto Rio Negro, eles, depois que recebiam a alta ou durante o internamento, recebem também uma assistência dessa medicina indígena. E também para aquelas pessoas que não são indígenas e que querem receber um tratamento com ervas, com remédio da floresta, com como é que eu posso falar? Não é esses líquidos que são feitos a partir de raízes, de folhas da floresta, pode também passar nesse centro de medicina indígena, lá em Manaus, para ser atendidos. Aqui, eu sei que isso é de domínio público, mas pode ser que alguém não saiba, a mulher indígena, ela ela dá à luz de cócoras, porque a mãe dela fez assim, a avó dela fez assim, a bisavó dela fez assim. Então é cultural isso aí. E eu presenciei em Macapá uma indígena que ela foi à maternidade para parir e os médicos e as enfermeiras a colocavam na mesa de parto e ela pulava da mesa de parto, ficava de cócoras e depois levavam de novo para a mesa de parto e ela ficava de cócoras até que ela fugiu da sala de parto e foi até o gramado em frente ao hospital e pariu a sua criança, o seu bebê. Então, é, neste caso aqui, os médicos queriam seguir, as enfermeiras queriam seguir o protocolo de assistência ao parto, que é o paciente na mesa de parto, com as pernas colocadas ali no suporte, para que pudesse fazer o parto. Mas acontece que a cultura e os valores desta paciente eram completamente diferentes. Então, devemos respeitar a cultura do paciente, o aspecto cultural do paciente, ou não, devemos seguir os nossos protocolos que nós temos nos hospitais, rígidos, para atender esse tipo de paciente. O que devemos fazer? E isso, pessoal, é apenas um exemplo, digamos assim, menor de tantos que são os dilemas na assistência a esse tipo de paciente, a essa população indígena. Quando eu era presidente da CONFEMEL, a CONFEMEL é uma sigla de Confederação Médica Ibero-Latino-Americana, é uma instituição que reúne os colégios médicos, os conselhos de medicina de 23 países da América Latina continental e insular, mais Portugal e Espanha. E nós tivemos um trabalho junto aos médicos que trabalhavam com a etnia Avanju, é uma etnia muito frequente, e tem uma população muito grande, principalmente no Peru e no Equador. E nós conseguimos que dois médicos que falavam o idioma Avanjur pudesse traduzir o manual de semiologia para aqueles médicos que não falavam o idioma se comunicarem melhor com esses pacientes, porque havia todo tipo de dilema ético, bioético em relação à assistência a esse povo. E eu tive a oportunidade, na ocasião, de fazer o prólogo, o prefácio desse livro, que teve assim uma boa aceitação tanto no Peru como no Equador. Aqui foi o lançamento do livro no Equador, com duas médicas que também eram indígenas e que utilizavam esse livro para os médicos que não sabiam falar o idioma se comunicarem com seus pacientes e diminuir essa distância na assistência dessa relação entre médico e paciente, que tem uma característica completamente diferente dos nossos pacientes que a gente atende no dia a dia no nosso hospital. E isso é muito importante quando a gente fala de ética, de moral, de legalidade, porque
o nosso idioma português, apesar de ser uma língua muito rica, uma língua belíssima, ela, quando você compara, por exemplo, com o grego você tem muitas palavras para dizer uma mesma coisa. Aqui, por exemplo, para amor em grego depende do contexto. Você tem o ágape, né, aquele amor com o divino. Você tem o filáusia, que é o amor próprio. O pragma, que é o amor ao conhecimento. O eros, o amor entre o homem e uma mulher. O ludus, um amor brincalhão. Então, veja a riqueza do grego para designar determinada coisa. Do mesmo jeito, a questão a palavra trabalho, em grego, você tem várias palavras para designar trabalho, né? Poiese, e aí por aí vai. Então, isso é importante porque mostra que para uma mesma coisa você pode ter várias vertentes, a depender do ângulo que você olha a questão. Agora, o dilema ético, moral e até bioético que nós temos, principalmente hoje, na assistência a essa população vulnerável, é a questão do infanticídio. Para quem não sabe, quando um bebê, uma criança nasce na aldeia, se ela tiver algum tipo de deficiência física, alguma deformidade, ela é morta. Ela é morta porque, para essa criança ela não vai servir para nada, vai ser um adulto inútil, não vai servir para caçar, não vai servir para trabalhar, então ela vai ser um fardo para a tribo, então ela é morta. E é morta na maior parte das etnias do norte do Brasil, do país, ela é morta de maneira cruel, ela é sepultada viva. Então, o infanticídio indígena, ele hoje é um conflito muito grande, porque há quem diga que é um conflito dos direitos humanos e o respeito à diversidade cultural, porque a vida é o nosso maior bem, constitucionalmente protegida, e, e aí a vida tem que ser preservada acima de qualquer coisa. Porém, existe os antropólogos que trabalham com essa população que diz que não, que nós devemos respeitar a cultura, não devemos interferir. Eles podem sim matar as crianças dele e tal, e que isso não, pelo fato de não ter tipicidade no nosso Código Penal, pelo fato deles serem inimputáveis, inimputáveis. Então, há uma corrente que diz que não se deve interferir, uma outra corrente que acha que sim, que se deve interferir, né? Tem até uma política, uma pessoa do cenário político brasileiro, que hoje está no Senado Federal, que ela foi acusada de sequestro de uma criança indígena, porque eles iam matar aquela criança, que eu não tenho certeza que era um hipotiroidismo, mas a criança nasceu com algum problema e não se locomovia como as crianças da sua própria idade, e ia ser morta. E ela foi resgatada por uma missionária e foi criada na cidade. Se vocês não acreditarem no que eu estou falando, os senhores podem ver esse documentário, é um documentário da BBC, a Cani que mostra justamente tudo isso que eu acabei de falar para os senhores. Ele está disponível no YouTube e mostra justamente essa questão do infanticídio, né, como eles fazem. Inclusive, para quem é muito sensível a imagens fortes, é um documentário que tem imagens fortes que mostra, sim, a criança sendo enterrada viva uma determinada etnia lá do alto do Rio Negro. Então, é um documentário que está aí disponível para quem quiser assistir. Esse aqui é o Pituco Ayapir. Eu tive mais contato com a família dele. Esse aqui é um indígena, ele teve uma espécie, ele teve poliomielite e aí
o pai ia matá-lo, porque quem mata é o pai, o cacique, ele determina que mata é o pai, e aí ele foi resgatado também por missionários, isso aqui foi no Amapá. Foi resgatado por missionários, foi levado para Casaia, Casa de Assistência à Saúde Indígena, de Macapá, e lá ele foi criado. Quando ele tinha 8 anos, o pessoal da FUNAI tentaram reintroduzi-lo na aldeia. Levaram para a aldeia e tal, só que ele tinha uma deficiência física. E um dia o pai, atravessando o rio com ele nas costas, o pai disse: Olha, você é um fardo, você não tem que viver e tal, e atirou a criança no rio. A criança, ela bateu a cabeça numa pedra. A mãe que estava junto foi lá e salvou a criança, e a criança ficou tetraplégica. Então, ficou tetraplégica. A mãe conseguiu levá-la para a Casai de Macapá, e o Pituco Ayampi, ele foi criado na, lá na Casai de Macapá, e as pessoas cuidavam dele. Era uma criança tetraplégica, e foi criado e ficou adulto. E isso aqui é uma imagem dele visitando, já depois de adulto, visitando a aldeia dele lá na região próxima à fronteira com a Guiana Francesa. E a irmã de Pituco é uma moça que foi mãe aos 13 anos e queria estudar, mas depois de certa idade, as meninas, elas precisam trabalhar, e ela foi para Macapá, ela fugiu para Macapá para fazer o segundo grau, né, o ensino médio, e depois queriam que ela voltasse para a aldeia, e ela foi para o Rio de Janeiro, e queria ter um sonho de fazer faculdade, e lá no Rio de Janeiro, ela gostava muito de correr. Ela foi descoberta por um técnico de atletismo que ofereceu uma bolsa na Gama Filho, na Universidade Gama Filho, para fazer fisioterapia. Ela fez fisioterapia e, depois de formada, entrou para o Exército Brasileiro. Foi a primeira oficial indígena, mulher, né? Mulher indígena do Exército Brasileiro. Levou Pitucoaiapi para o Rio de Janeiro, e aí sim pôde ter condições de poder pagar um cuidador para Pitucoaiampi e tal. O nome dela é Silvia Waiampir. Hoje ela é deputada federal pelo estado do Amapá. Mas o que aconteceu com Pitucoaiampi? Lá no Rio de Janeiro tem um instituto de pintores com a boca. São pessoas tetraplégicas, artistas, que conseguem desenvolver uma habilidade de pintar telas com a boca. E Pituco foi matriculado nessa escola e desenvolveu uma habilidade muito grande, e começou a pintar, e as obras de arte dele eram vendidas, e ele chegou ao ponto de ele mesmo se sustentar com a própria renda do seu próprio trabalho como artista plástico. Aqui um exemplo de uma tela pintada por ele, e hoje ele tem tela espalhada aí por vários países, né? E o Pituco, um pouco antes da pandemia, ele teve um quadro de pneumonia, fez uma sepse e morreu. E aí, hoje, a UBS, a Unidade Básica de Saúde lá da terra indígena dele, tem o nome dele. E aqui foi o dia da inauguração, eh, os quadros dele lá, e aqui o pai dele, o mesmo que o arremessou no rio, olhando para a tela e observando a tela do filho, né? A UBS é o nome dele. Então, eu mostrei esse exemplo aí porque a gente agora vai trazer eh, essa experiência indígena, a gente vai trazer para o nosso cotidiano, de assistência à saúde, de atendimento médico, que a maior parte de vocês ah, faz no dia a dia, no cotidiano de vocês. Tudo bem, pessoal? Podemos continuar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, doutor. Eu falo para os meninos deixarem as perguntas aí, e aí no final a gente discute um pouquinho de tudo. Perfeito. Perfeito. Então, vamos agora aproximar mais a nossa realidade. Tem bastante texto aqui, mas eu vou ler depois. Ah,
Aqui é um caso, foi publicado numa revista londrina em 1885, pelo médico Dr. Fred Travis. É um caso do paciente Joseph Mary, que ele tinha tumores no tórax, no pescoço. Então, essa é a foto real dele, né? E ele era conhecido, o pessoal, ele era ficou conhecido devido à sua deformidade como o Homem-Elefante. Isso foi na Inglaterra vitoriana, na Inglaterra plena primeira fase da Revolução Industrial. Esse paciente conseguiu um emprego na indústria, mas logo deixou esse emprego, logo ficou desempregado porque não aguentou o escárnio dos companheiros. Companheiros de trabalho dele, ele não aguentou o escárnio dos companheiros de trabalho. Esse aqui é um molde do crânio dele, o próprio crânio dele está no... Quem for a Londres e visitar o Museu Real da Medicina, vocês vão poder visitar, ver inclusive o esqueleto desse paciente. Pois bem, esse paciente, esse rapaz, ele começou a vagar pelas ruas de Londres e começou a passar fome. E aí, sempre tem uma alma caridosa, né? E aí apareceu um homem que ofereceu trabalho para ele, e o trabalho era colocá-lo, era um dono de um zoológico, colocá-lo dentro de uma jaula e vendê-lo como atração de circo. Foi aí que surgiu a questão do homem-elefante. E esse tipo de doença, muitas vezes, primeiro acharam que era uma elefantíase, né? A doença dos vasos linfáticos. Depois, já no século passado, acreditavam que era uma neurofibromatose de von Recklinghausen, né? Que é uma doença benigna, mas que tem múltiplos tumores em todo o corpo. E finalmente chegaram à conclusão que que o que ele tinha era uma síndrome de Proteus, que é uma doença genética. E isso aqui é o verdadeiro esqueleto dele, está lá na faculdade, no Museu da Faculdade de Medicina. E aqui é uma tomografia do crânio dele, e síndrome de Proteus, porque o paciente fica com muitas deformidades, e se assemelha a um monstro, né? Essa síndrome de Proteus tem algo em torno de 200 casos descritos na literatura. É uma questão do cromossoma 10 e apresenta sempre uma hipertrofia de um membro, ou até mesmo de um antímero, de um lado do corpo. É uma síndrome muito rara mesmo. E toda essa história aqui, os senhores podem ver no filme chamado, um filme até que tem Anthony Hopkins, é um filme chamado Homem-Elefante. Também esse filme está disponível gratuitamente no YouTube, na sua integridade. Então, conta exatamente a história deste paciente que foi vendido como atração de circo por apresentar essa deformidade. Então, transportando isso aqui para a ética, a gente vai ver agora um caso que se repetiu. Em julho de 2006, ou seja, 144 anos depois desse acontecimento em Londres, a história parece que iria se repetir. Eu recebi no meu ambulatório, no Hospital do Câncer, um paciente de 86 anos que tinha uma deformidade gigante no tórax. Eu sou cirurgião de tórax, sou cirurgião torácico. A gente tem um ambulatório lá de parede torácica e me surgiu esse paciente. Ele tinha ficado viúvo e ele convivia muito bem com essas deformidades e a família, inclusive, cobrava das pessoas que queriam visitá-lo. Então, ele morava numa cidade muito pequena e ele era a atração da cidade. Então, muita gente ia das cidades circunvizinhas iam visitá-lo para conhecer o homem-tumor. Ele era conhecido como o homem-tumor. E as pessoas tiravam fotos, então para visitar era um valor, para tirar foto era outro valor. Havia toda uma exploração comercial
da, da figura desse paciente. Então, 86 anos, um tumor gigante. E ele foi para mim porque, aos 86 anos, ele decidiu que queria tirar essa deformidade maior, porque ele tinha conhecido uma mulher, tinha se apaixonado por essa mulher e queria casar novamente. E para isso ele não queria mais conviver com essa deformidade. Inclusive contribuía, segundo ele, palavras dele, para o sustento dele. Ele não queria mais. Mas era um homem de 86 anos, um homem, até mesmo pela própria senescência, tinha sim seus riscos elevados, sua comorbidade. Aqui uma foto dele sem camisa, com essa tumoração. Obviamente, isso é uma tumoração com mais de 20 anos. E também, obviamente, é uma lesão benigna, né? Uma lesão maligna, né? Já teria matado o paciente. Muitos médicos tentaram ressecar isso quando era ainda bem menor, mas ele nunca quis ressecar e ele convivia muito bem com essa deformidade. E, inclusive, essa deformidade tinha um prolongamento axilar. E aí eu falei para ele, olha, esse prolongamento axilar, dependendo do grau de invasão da axila, há o risco, inclusive, de termos que fazer a desarticulação do seu ombro para retirar esse tumor. Mas ele estava decidido. A vida não valia mais a pena com aquele tumor e agora ele queria começar uma nova vida aos 86 anos. E ele queria operar esta lesão. E aí é um perfil do paciente mostrando o tamanho da lesão. E aqui, para mostrar melhor o prolongamento axilar, que poderia inclusive levar à desarticulação do ombro deste paciente para retirar essa lesão. E aí, ele tinha algumas comorbidades, não era diabético, mas era hipertenso e tal. E a, na reunião clínica do hospital, a maior parte contraindicou a ressecção desse paciente. Mas eu era muito jovem e o cirurgião, quanto mais jovem, mais afoito. O cirurgião, quanto mais velho, ele é mais comedido. Ele não tem aquela impulsividade dos cirurgiões mais jovens. É provável que aqui na sala tenham cirurgiões e sabem do que eu estou falando. E eu, muito jovem, e realmente eu queria operar esse paciente, aqui em pé, e o pessoal da ética lá do hospital disse que não era ético operar esse paciente, porque ele não tem uma doença maligna, ele tem uma doença benigna, e que a cirurgia ia colocar a vida dele em risco, tal. Mas, naquele tempo, não se falava tanto na autonomia do paciente, na autonomia da vontade do paciente, como se fala hoje. Mas o paciente queria porque queria, a vida não valia a pena com esta lesão. E aí eu comecei a estudar o paciente, isso aqui é uma tomografia do paciente, a lesão é tão grande que não coube no ecrã, você veja que a lesão ela pula para fora do filme, mas é uma imagem que me deixou muito feliz, porque mostrou que a lesão ela era puramente extracavidade, ela não era uma lesão, ela não invadia a cavidade torácica, então era como se fosse, entre aspas, bem entre aspas, um lipoma meramente extra cavidade, né? Aqui um perfil da tomografia que mostra uma lesão totalmente fora do tórax. Porém, a minha alegria durou pouco. A lesão, sim, no outro corte, a lesão, ela entrava por um espaço intercostal e entrava no tórax e fazia aderir ao pericárdio, né? Tem uma aderência ao pericárdio, fazia uma lesão em halteres, como a gente chama. É uma lesão que tem densidade diferente e que sim, teria que abrir o tórax, sim, teria que fazer uma cirurgia bem mais complexa. Aqui a minha alegria, né? E aqui o meu desencanto com o caso, porque invadiu o tórax. E aí eu lembrei de um filme, eu gosto muito de cinema, lembrei de um filme Perfume de Mulher, é um filme muito interessante. Há uma cena inesquecível, em que o personagem era Al Pacino, era um personagem cego,
ele chama uma moça para dançar e a moça fala para ele: Não, não posso, porque meu noivo vai chegar em poucos minutos. E aí ele fala a famosa frase, né? Mas em um momento se vive uma vida, porque a vida pode ser longa, mas o momento ele é fugaz, ele é breve. Então, muitas vezes, se você perder o momento, você perde a chance, de fazer aquilo que poderia ser feito. E aqui, eu não sei se vocês vão conseguir escutar o som, é a imagem em tempo real. Vocês escutam o som? Não, doutor, a gente não consegue escutar o som do vídeo. Ah, tá. Aqui normalmente não dá para escutar o som, mas é uma música, um tango, e ele dança esse tango com essa moça. Foi considerado o maior tango de Hollywood, né? Então, é um filme muito interessante que fala sobre a brevidade da vida e a fugacidade do momento. E aqui é o chefe da cirurgia, quando eu falei que queria operar sim o paciente, mesmo contra ah, as contraindicações daquelas pessoas que participavam do, da discussão clínica. Então, contrariando alguns preceitos, a gente levou esse paciente para a sala e o primeiro grande desafio foi como colocar esse paciente na mesa cirúrgica, porque se eu colocasse ele em decúbito dorsal, como ele está aí, eu não iria ter acesso ao prolongamento axilar e posterior, porque não tinha acesso. Se eu colocasse o paciente em decúbito lateral, eu não iria ter acesso à parte anterior do tumor. Então, nós colocamos ele oblíquo, na posição oblíqua, né? Que no Nordeste a gente chama de enviesado. Essa aqui é uma cena muito interessante, essa fotografia. É uma cena do paciente na mesa, o R2 dissecando a veia, o R1 ajudando o R2 a dissecar a veia e o R1 de olho no cateterismo vesical. E a pessoa está fazendo aí o cateterismo vesical do paciente. Aqui é a posição que o paciente ficou na mesa, a posição oblíqua, né? Para minha secretária, na época, ela me ligou para falar comigo, eu pedi para ela esperar um pouco, foram 12 horas de cirurgia. Aqui a retirada da lesão. Vejam, essa pessoa que está segurando o tumor é um R1. Então veja a alegria desse indivíduo, a pele brilhosa, pupilas dilatadas, verdadeira êxtase segurando a lesão. E aqui foi a parte que a lesão entrava pelo espaço intercostal, invadia o pericárdio, a gente fez uma ressecção de pericárdio, mas a lesão saiu. A lesão saiu aqui é o momento da lesão da lesão não, da retirada da lesão da parte intratorácica da lesão, mostrando bem aí a aderência ao pericárdio. E aqui a lesão fora do paciente. Foi preciso uma bacia para que a gente pudesse colocar a lesão, porque não havia nenhum saco plástico que coubesse a lesão, uma lesão, que é a lesão gigante, né? Lesão que pesou, acho que tem o peso dela aqui na frente. Aqui é a radiografia do paciente antes da cirurgia e depois da cirurgia. Veja só que diferença. Antes e depois da cirurgia. Então, esse paciente não teve absolutamente nenhuma intercorrência no pós-operatório. A gente rodou um retalho do dorsal para poder fechar, a cirurgia plástica fez isso, para poder fechar a lesão. Para não dizer que ele não teve nada, ele teve um pequeno seroma. Aqui é o aspecto final. Mesmo rodando o retalho, a gente não teve como cobrir completamente a lesão e essa parte cruenta que vocês estão vendo, ela cicatrizou completamente, ela epitelizou, inclusive, e ficou muito bom o resultado estético. O único problema que eu tive com esse paciente no pós-operatório é que ele ficou sem mamilo. O mamilo dele foi na peça, claro, e ele realmente ele reclamava da falta do mamilo. É uma coisa realmente que fica muito esquisito. É igual uma vez, quando eu era residente da cirurgia geral, eu atendi um paciente junto com o meu preceptor, o paciente não tinha umbigo. Ele foi fazer uma hérnia umbilical e o cirurgião lá na cidade dele ressecou o umbigo dele, então tinha só a incisão mediana e realmente fica uma coisa esteticamente assim muito, muito estranha.
Foi o caso desse paciente aí. Eu quase que mandava fazer uma tatuagem, um tatuador fazer um mamilo dele para que ele pudesse ficar plenamente satisfeito. Aqui o paciente no dia da alta, ele foi de alta, ele casou novamente, ele viveu até os 90 anos, ele morreu de um infarto aos 90 anos, e claro que essa decisão foi uma decisão pensada, analisada, mas se fosse seguir a recomendação do comitê de ética daquela ocasião, não teria sido feito, né? Que o paciente, a primeira vez que ele andou, porque ele andava meio inclinado para trás, porque era uma lesão muito grande, então eu achava que o eixo gravitacional dele estava alterado, porque afinal de contas ele passou muitos anos andando de maneira inclinada, mas quando ele voltou a andar, já sem o peso da lesão, ele não teve alteração do seu eixo gravitacional, né? Então, o dia da alta. Então, o que a gente pode chegar à conclusão? A gente pode chegar à conclusão que isso aí, Diego Gracia fala muito sobre isso. A deliberação bioética, a deliberação ética, ela pode sim ser poligonal, ou seja, dependendo do ângulo, do contexto que nós possamos analisá-la, ela pode ter uma característica diferente, Então, não é que a ética se flexibiliza, é porque a ética ela pode ser diferente a contar do contexto. Isso é um tema extremamente sensível quando se fala isso para bioeticista, quando se fala isso para professores, extremamente sensível. Mas a minha missão aqui é levantar o debate, é tirar do conforto, né, aquelas pessoas que pensam de maneira muito ortodoxa. E aqui eu trago uma coisa que os americanos e também os espanhóis, que é uma grande escola de bioética, eles separam bem o problema do dilema. Nós podemos ter um problema, podemos ter um dilema. No problema, você tem várias soluções possíveis. E aqui eu peguei um exemplo aqui, apenas ilustrativo, sobre um adolescente drogado. Um adolescente drogado, você tem a opção dele abandonar o tratamento ou aceitar o tratamento. Você pode sugerir um outro tratamento, desculpa, abandonar as drogas ou continuar, ou você aceitar ele como drogado. Você pode sugerir um tratamento. Você tem a opção de sugerir uma conversa com a família, um tratamento psiquiátrico, uma internação. Você tem várias soluções para o mesmo problema. Já na questão dilemática, não. Diante de uma intercorrência bioética ou ética, você só tem duas alternativas. Então, um paciente faz uma parada, um paciente terminal, ele faz uma parada cardiorrespiratória, só tem duas opções. Ou você reanima, ou você não reanima. E aí, quando falamos de bioética, a bioética ela está sempre na forma dilemática. Há quem diga, se ela não estiver na forma dilemática, se ela estiver na forma problemática, ela não é um dilema bioético propriamente dito. Então, quando a gente trata de bioética, isso aqui é um curso de bioética, a forma dilemática é a forma clássica das discussões bioéticas das pessoas que trabalham com isso. E aqui, Diego Gracia é um autor que eu cito muito, porque eu gosto muito dele, é um autor espanhol. Ele coloca aqui os princípios morais acessórios. Então, para você, na sua deliberação, na sua decisão. Então, muitas vezes, você vai ter que decidir pelo qual é o mal menor. Ou seja, você mitigar o mal maior em benefício de um mal menor, né? O princípio do duplo efeito, né? Você vai ter dois efeitos, um efeito é benéfico, o outro não tanto, mas um compensa o outro. Ou o princípio da totalidade, né? Você vê o todo e desprezar as partes. Ou seja, a deliberação moral hoje em bioética é uma das coisas mais difíceis que nós temos, principalmente nessas questões muito profundas. E aqui, para saber se você tomou a decisão correta
você deliberou da maneira mais correta possível, tem as três perguntas, né? A legalidade, da publicidade e do tempo. Então, você tem que fazer a pergunta: é legal? Eu publicaria essa decisão? Eu a submeteria à análise pública, essa minha decisão? E se eu pudesse esperar algumas horas ou dias, eu tomaria a mesma decisão? Então, se você passar por essas três questões, você tem a prova de consistência. Então, esses são os pontos que Diego Graça fala muito para a deliberação moral diante de um dilema bioético. E aqui todos conhecem, esse é um best-seller, Rápido e Devagar. O Daniel Kahneman, nós temos dois sistemas de tomada de decisão, aquela decisão que a gente toma por impulso e aquela decisão que a gente toma de maneira mais devagar, mais pensada. E há quem diga que se nós pudéssemos pensar mais tempo sobre as nossas decisões, nós não teríamos tomado metade das decisões que tomamos no dia a dia. Comprar ou não a bolsa, viajar ou não viajar. Então, mas isso eu não sei se é verdade realmente isso. O fato é que esse livro é um best-seller, Daniel Kahneman, ele ganhou o Nobel de Economia, ele é um psicólogo, mas ganhou o Nobel de Economia com seus trabalhos, né? E qual é o melhor caminho para se deliberar? Olha, o melhor caminho eu não sei. Você tem que ter um referencial teórico, um referencial para você trabalhar as questões, os dilemas bioéticos, né? E eu gosto muito dessa imagem que diz assim: se você não encontra um caminho, você precisa criar um caminho. Porque cada vez mais, e agora com a inteligência artificial utilizada na área da saúde, nós vamos ter muitos dilemas éticos e bioéticos, como temos também no direito, né? Todos sabem que o CNJ ele regulamentou o uso da inteligência artificial pelo judiciário esse ano, e foi muito interessante. Nós estamos fazendo isso agora no Conselho Federal de Medicina. A resolução que vai regular o uso da inteligência artificial na saúde deverá sair nos próximos meses, mas é uma coisa que a gente precisa fazer, porque são muitos os dilemas nessa área. Por exemplo, para ilustrar aqui o que eu estou falando, eu vou falar só, aproveitando que tem advogados aqui na sala. Por exemplo, se você pegar uma inteligência artificial preditiva e pedir para ela analisar o prontuário de um apenado, de uma pessoa que está privada de liberdade, a inteligência artificial pode falar, por exemplo, que aquela pessoa tem 90% de chance de voltar a cometer um crime, de voltar a cometer um delito. Então, se fôssemos para tomarmos decisão com base na inteligência artificial, essa pessoa não deveria progredir de regime. Mas nós não podemos fazer isso, por vários motivos. Primeiro, porque esta pessoa tem um direito constitucional de progredir o seu regime, né, que ele está cumprindo. E segundo, porque, afinal de contas, ele tem 10% de chance de não voltar a cometer um delito. Ele tem essa probabilidade de não voltar a cometer um delito. E na medicina, do mesmo jeito. E aí eu falo para os alunos da graduação, muitas vezes, digo: olha, o Deep Learning ele é feito a partir de algoritmos que são operacionalizados a partir de logaritmos. Não aqueles logaritmos que a gente aprendeu na escola, que eram logaritmos de base de 10, mas logaritmos neperianos. Então, em outras palavras, é matemática pura. E matemática, apesar de ser uma ciência exata, ela não serve sempre à medicina. E aí, vou usar aqui um exemplo bem rasteiro. Por exemplo, vamos pegar aqui uma medida de frequência média. Se você tiver um paciente de 80 anos e um paciente de 2 anos, a média de idade deste grupo é de 41 anos. Isso é uma verdade matemática absoluta, mas isso é uma verdade clínica. Eu não posso tomar nenhuma decisão médica, nenhuma decisão clínica, não posso fazer nenhuma intervenção com base nesse dado
matematicamente correto que eu estou recebendo. E desse modo, existe e vão aparecer cada vez mais dilemas bioéticos no uso da inteligência artificial e na medicina. Será que vai dar para flexibilizar? Bem, aí vai depender da deliberação que você vai dar ao seu dilema bioético. Você tem que passar pelo crivo, você tem que ter um norte, tem que ter um mapa para tomar decisões difíceis. Então, daí porque eu sugiro àqueles que já não o fizeram estudar deliberação moral, como seguir para tentar mitigar os vieses e as más decisões. Ah, quem quiser depois entrar em contato, esse é o meu telefone pessoal, esse que está na tela. Eu vivo em Brasília, porque eu tenho que ficar aqui a semana inteira. Final de semana eu vou para casa. Mas aí estão os meus contatos e será um prazer conversar com vocês. Eu vou interromper aqui. Me parece que eu cumpri o tempo exatamente, são 20 horas e 33 minutos. Então, me foi oferecido 30 minutos para fazer a exposição e, e aí acho que eu cumpri rigorosamente aqui o tempo e eu vou ver aqui o que vocês escreveram aqui, se tem alguma coisa. Boa noite, Jocélia falando que é nutricionista, Jaqueline Professor, informação. eu tenho Oi. algumas perguntas que foram me mandadas. Se o senhor não se importar, a gente poderia Não, entrar claro que não. nelas. Ó, Não, claro que não. Deixa eu só ver aqui um pouquinho aqui o que o pessoal claro, escreveu. fique à vontade. Andréia falando que é diretora do Hospital do Mato Grosso do Sul e temos muitos pacientes indígenas, então a Andréia entendeu muito bem o que eu falei. Estou falando que a aula foi boa. Pronto. Pois não, podemos falar das perguntas. Ó, me foi passado assim, perguntas em geral, né, durante a semana que o pessoal sempre me manda sobre o tema da aula, que eu peço antecipadamente, e me perguntaram se a ética é constituída socialmente, até que ponto ela pode ser flexível sem perder sua essência normativa. Ah, bem, como a própria pergunta fala, ela foi construída socialmente e ela pode ser flexibilizada num contexto social diverso. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo que vocês já conhecem. Os pacientes que são testemunhas de Jeová, eles não querem, eles não aceitam receber transfusão de sangue. E você tem que respeitar. Hoje, a orientação é que você respeite, sim, a opinião do paciente, não transfunda. Porém, se você está numa situação de emergência e você não sabe se o paciente, ou mesmo você sabe que o paciente é testemunho de Jeová e não tem nenhum parente ao redor dele que possa comunicar, nem tem nenhuma expressão da vontade do paciente, você vai fazer sangue numa situação de emergência, né? Então, por quê? Então, você está aí violando a ética, você deveria respeitar a autonomia do paciente, mas num contexto social diferente, num contexto de emergência, num contexto onde você não tem a manifestação da vontade do paciente, que de repente o paciente, apesar de professar a religião, ele pode dizer, não, não, pode, né? Estou falando aqui hipoteticamente, pode dizer, não, não, eu quero ser salvo, eu quero tomar sangue. Então você faz sangue para esse paciente, né? E se for uma criança, Alex, se for uma criança, a criança ela não tem que ser tem que ter algum responsável por ela, né? Responsável por ela. E aí alguns médicos fazem a objeção de consciência. Então comunica ao conselho tutelar, e o conselho tutelar junto com a família para tentar solucionar isso aí. Agora sim. E aí é muito difícil essa situação, é muito difícil, porque criança sensibiliza muito, né? Sensibiliza muito. Normalmente, os colegas, eles acionam o conselho tutelar para dividir, até mesmo para dividir essa responsabilidade com o conselho tutelar, que leva o caso à justiça, e algumas vezes sai uma decisão da justiça, uma decisão rápida, autorizando ou não, isso aí. Então, realmente é complicado. Aí por que chamam dilemas, né? Não é uma coisa simples aí.
82 pessoas, 80 pessoas na sala, pô, muita É, gente, hein? a aula é boa, a aula é boa. Outra pergunta que mandaram pra gente. Pode existir uma ética situacional na medicina em que o contexto justifique exceções aos princípios universais? A ética situacional é mais ou menos o que eu tô falando aqui. Sim, sim, Aham. pode ter, sim, né? Pode ter uma ética situacional, pode sim, de acordo com o contexto, né? De acordo com o contexto, pode sim. Uma última pergunta que me passaram é se a ética deixa eu ver aqui. Em contextos clínicos complexos, como o fim da vida ou o início da vida? Vou pegar uma aqui que sai um pouco do que a gente já falou. É legítimo reinterpretar princípios éticos clássicos, como autonomia e beneficência, diante de novos valores sociais? Sim, sim, a Colômbia e agora o Chile, o Congresso desses dois países agora, é, aprovaram a lei da eutanásia, da eutanásia. Então, esse é um exemplo bem clássico, né? Então, é proibido e ilegal matar alguém em qualquer circunstância. Porém, agora, nesses países, legalmente, se a pessoa preencher os pré-requisitos, né? For uma doença grave, manifestação da vontade, tiver em pleno gozo das suas faculdades mentais, é, pode se fazer a eutanásia. Agora, o médico também pode se recusar, porque para ele isso não é ético, isso não é moral. Então, ele pode se recusar, não, eu não vou fazer a eutanásia do paciente. Porém, provavelmente deve existir médico que concorda em abreviar a vida do paciente e que faz isso aí, né? Então, ele tá usando da legalidade e está flexibilizando a ética numa situação extremamente complexa, extremamente complexa. Então, cada, cada um no seu contexto, né? Ótimo. Só uma atualização de conteúdo, professor. É que no ano que entramos de 2026, todas as inteligências artificiais elas pararão de ler laudos técnicos, tanto para os médicos como para os advogados, e a open source, que é quem toma conta da inteligência artificial que o pessoal usa, não dará mais laudos. Então, quem estava dependendo disso aí já não. Mas preste atenção, é verdade, mas não vão dar os laudos para o público em geral. Mas Isso, exato. nos softwares médicos que laudam, vão continuar a dar o laudo, né? Nos Exato, softwares. exatamente. Eu tô falando pro pessoal que acha É. que inteligência artificial vai tomar conta, tomar o lugar do médico ou de outra profissão. Mas é Ah, isso, tá. professor. Se o senhor tiver Olha, um tem no encerramento, futuro, fique à vontade. é, no futuro, hoje o tema mais quente do momento é a inteligência artificial, porque ela transversaliza tudo. Seja você nutricionista, seja você farmacêutico, seja advogado, seja médico, ela transversaliza. Ela vai, ela vai chegar na sua área de atuação, na nossa vida cotidiana. Então, com a inteligência artificial vão surgir mais dilemas éticos e bioéticos, mas não há um caminho de volta. É daqui para frente. Então, no futuro, se o Valdemar, o doutor Valdemar, chamo Valdemar porque é meu amigo, meu colega aqui do conselho, se ele achar conveniente, e se a turma achar conveniente também, não esse ano que eu não tenho mais agenda, mas no próximo ano a gente pode falar sobre a regulamentação da inteligência artificial na saúde, na medicina, porque tem muita coisa para falar. Dá para fazer uma aula certamente de 2 horas, né? Então, é uma coisa que a gente pode sim. E vocês aqui, eu não estou vendo o rosto de vocês, estou vendo algumas fotos. Com certeza vocês utilizam inteligência artificial no dia a dia de vocês, né? Pode deixar, Então, professor, que eu vou cobrar esse curso ou ao menos essa aula de inteligência artificial dele para o senhor participar. então, pessoal, eu gostaria de agradecer a audiência e você sabe que você está agradando pelo número de pessoas que não deixam a sala, né? Então, manteve praticamente o número, ficou mais ou menos o mesmo número, ninguém saiu da aula, né? Então, assim, quer dizer que a gente cumpriu o nosso papel. Eu estou à disposição de vocês. Eu fico aqui em Brasília. Vocês moram tem de toda a parte do Brasil, mas acho que muita gente mora em Goiânia.
e a gente está sempre aqui no Conselho Federal de Medicina. Eu também sou advogado e também trabalho com direito, não na área de direito médico, porque eu sou impedido, né? Como vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, eu não posso trabalhar no direito médico. Eu faço muita palestra, muita conferência no direito médico, mas eu não atuo no direito médico. Então, eu fico à disposição de vocês e foi um prazer encontrá-los, tá bom? Muito obrigado. Prazer é todo, professor. Muito obrigado. Alunos, muito obrigado. Até segunda-feira. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.